Oi gente, boa noite, tudo bom? No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a diabetes mellitus, né? Principalmente o que se trata dessa doença, quais são os principais sinais clínicos, as formas de tratamento e diagnóstico. E aí no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente realiza uma curva glicêmica, né? Como a gente tinha comentado no vídeo anterior, a curva glicêmica ela é muito importante para que a gente consiga saber o nadir desse paciente, saber se a dose que a gente está utilizando está sendo correta e até mesmo para a gente estar realizando ajustes de doses. Então hoje a gente vai entender como que a gente deve fazer essa curva glicêmica e a gente vai falar um pouquinho também sobre algumas complicações que podem acontecer com a utilização da insulina, que uma das principais, né, é o paciente apresentar hipoglicemia. E aí a gente vai falar também um pouquinho como que a gente controla esse paciente. Falando então um pouco sobre a curva glicêmica, para que a gente faz essa aferição, né? A curva glicêmica ela vai nos trazer muitas informações importantes. Então, quando a gente pega um paciente que ele está em hiperglicemia, normalmente esse paciente já chega para a gente em torno de 400, às vezes até com a glicemia high. E a gente precisa entender como que essa glicemia dele está se portando ali ao longo de 24 horas e principalmente como que a insulina que a gente vai optar por utilizar vai agir no corpo desse paciente. Então, esse paciente vai ficar internado, né, no mínimo durante 24 horas para a gente conseguir realizar essa curva glicêmica. E aí a gente vai utilizar a fita de glicemia e vamos aferir a cada 2 ou 3 horas. Então, lembrando sempre que a gente precisa fazer a aferição antes da aplicação da insulina. E aí, a partir disso, a gente vai anotando, né, essas informações de quanto que deu a glicemia desse paciente. E aí a gente vai chegar ao longo dessas 24 horas no menor resultado em comparação a antes do tratamento da insulina. Esse menor resultado vai ser o que a gente chama de nadir, né, que é o pico da ação da insulina. Isso é muito importante para a gente saber se essa insulina está sendo efetiva, qual que é o melhor intervalo de doses que a gente deve utilizar, se a gente deve trocar ou não a insulina, se a gente deve aumentar, né, a dose ou não. Então, tudo isso a gente vai descobrir quando a gente realizar a curva glicêmica. Lembrando que uma curva glicêmica, né, com bom resultado é quando a gente tem um resultado de glicemia menor de quando a gente começou. Então, quando a gente for aferir novamente essa glicemia, ela tem que estar mais baixa do que antes da gente fazer a aplicação da insulina, né? Então, a ideia é que a gente aos poucos vá controlando essa glicemia para ela chegar ali próximo do valor de normalidade, sabendo que ela nunca vai realmente chegar na normalidade por conta de ser um paciente diabético. Mas se essa glicemia, né, a gente conseguir manter ali sempre abaixo de 200, para a gente já é excelente. Então, para isso que a gente utiliza a curva glicêmica. E aí, em relação às insulinas, como eu falei, a de primeira escolha, que é a que eu utilizo na minha rotina, é a Lantus, mas a gente sabe que nem todos os tutores têm a possibilidade de comprar essa insulina. Ela é uma insulina que ela é um pouco mais cara, né, comparada a outras. Mas eu já utilizei também a NPH, tive bons resultados e a NPH ela é uma insulina de baixo custo. Então, nesses casos, né, de não conseguir utilizar a Lantus, a gente pode estar usando a NPH também. E aí sempre lembrando de fazer essas aferições. Geralmente a gente usa sangue periférico, né? Então a gente fura ali na orelhinha pra gente conseguir coletar esse sangue e sempre anotando pra gente ver como que vai se comportar essa insulina. Eu sempre opto por entrar com uma dose menor, porque é muito mais fácil a gente fazer uma correção de uma hiperglicemia do que a gente corrigir uma hipoglicemia, fora que o paciente em hipoglicemia ele pode rapidamente entrar em emergência. Então, eu sempre opto e sempre indico, né, começar com uma dose mais baixa e ir avaliando esse paciente. Se por acaso nessas primeiras 24 horas de curva glicêmica a gente não conseguiu atingir ali a glicemia que a gente precisa ou não
surtiu muito resultado a insulina que a gente utilizou, aí é indicado a gente realizar novamente, né, essa curva glicêmica, tentando fazer aí os ajustes de doses, de intervalos e até mesmo a troca da insulina se for o caso, tá? Mas os pacientes eles costumam responder relativamente rápido a essas insulinas injetáveis. Uma das principais complicações que a gente pode ter no tratamento com a insulinoterapia é a hipoglicemia, como eu comentei. Então, normalmente essa hipoglicemia vai acontecer ou devido a uma dose errada aplicada, ou até mesmo por conta de falha na alimentação desse paciente. Então, é sempre importante que esse paciente se alimente ali de forma contínua, né? Ou que ele se alimente antes da aplicação. A gente sabe que gatos é difícil, né, estipular horários certinhos na maioria deles, mas esse paciente precisa estar se alimentando, porque senão ele pode acabar tendo um quadro de hipoglicemia. E assim, esse paciente em hipoglicemia, ele vai apresentar alguns sinais clínicos, como letargia, pode ter ataxia, em casos mais graves pode até ocorrer a convulsão e a morte desse paciente. Então, por isso, é muito importante que sempre antes da administração da insulina, a gente fazer a aferição da glicemia, porque se esse paciente estiver abaixo de 100, ele não tem indicação de receber insulina porque o risco de hipoglicemia é muito alto. E dependendo também do resultado que der na aferição da glicemia, pode ser que ele precise, por exemplo, de metade da dose ou um terço da dose. Então, a gente sempre precisa realizar essa aferição para a gente ver se a gente vai fazer a dose cheia ou se a gente vai ter que modificar um pouco a dose para aplicar e evitar essa complicação. Caso esse nosso paciente apresente hipoglicemia, se por acaso for em casa, eu sempre indico os tutores que fazem, né, a insulinoterapia nos gatinhos, tem um produto chamado Caro, que ele é um produto que ele é rico em açúcar e ele tem alta absorção. Então, se por acaso esse paciente estiver em casa e a glicemia ter dado abaixo de 70, que é relativamente baixo para um paciente diabético, ele pode estar fazendo esse produtinho, né, via oral, que tende a normalizar. Agora, se é um paciente que está internado, que é um caso grave que a gente precisa repor isso de forma mais rápida, a gente pode estar utilizando bolos de glicose. Aí a gente pode utilizar a dose de 2 mg por quilo, né, em bolos, ou utilizar também a dextrose a 25%. E tem também a opção da gente fazer a infusão contínua, tanto da glicose quanto da dextrose, só que aí no caso vai ser a dextrose a 4%. Lembrando sempre que a gente precisa acompanhar muito de perto esse paciente para a gente não ficar fazendo o pico de glicemia e depois tentar ficar corrigindo isso com uma insulina, porque senão a gente acaba nunca conseguindo estabilizar esse paciente. Então, sempre quando a gente for fazer a reposição, a gente precisa ter muito cuidado para que a gente reponha para esse paciente ficar ali no limite aceitável e não causar novamente uma hiperglicemia nesse paciente. Lembrando que a gente tem alguns fatores que podem contribuir para a resistência à insulina, como a acromegalia, uso de corticoides, uso de progestágenos e a obesidade também. Então, quando a gente for atender esse paciente, a gente precisa fazer uma anamnese muito direitinho para que a gente consiga ver se não tem a utilização, né, dessas medicações, no caso de corticoides e uso de progestágenos, e também a conscientização da questão da obesidade, né, que hoje está cada vez mais comum nessa espécie. Então, para que a gente tenha bons resultados no tratamento, a gente precisa fazer com que esse paciente também perca peso, né, de uma forma saudável, para que a gente consiga fazer com que ele responda melhor. E não só a questão de perder peso, né, mas principalmente a realização de exercícios. Começar sempre aos pouquinhos, né, porque o paciente obeso ele pode acabar se machucando dependendo do exercício. Mas esse exercício é muito importante para a gente diminuir essa resistência à insulina e também fazer com que a insulinoterapia funcione de uma forma mais eficaz. Uma das maiores dificuldades que eu vejo hoje na rotina clínica do tratamento da diabetes mellitus é, em primeiro lugar, a questão da gente conseguir fazer um controle eficiente e rápido da glicemia. Então, por isso,
a importância, né, da gente realizar a curva glicêmica de uma forma adequada para a gente minimizar esse problema, né? Porque a gente realizando a curva glicêmica a gente consegue entender como está funcionando o organismo desse paciente, né? Qual que vai ser a insulina que a gente vai utilizar, se a que a gente está utilizando está sendo eficaz, qual a dose a gente deve alterar. Então tudo isso a gente consegue um resultado muito mais rápido realizando a curva glicêmica para entender a resposta individual do paciente à insulina que a gente escolheu, tá? E outro ponto, né, que eu vejo de muita dificuldade é em relação à aferição por parte dos tutores. Então, sempre que a gente atende um paciente com diabetes, a gente precisa sentar e conversar muito bem, porque ele vai precisar realizar aplicações diárias, né, de insulina e também realizar as aferições diárias para que a gente saiba se o tratamento está sendo eficaz e principalmente se esse paciente não está com uma glicemia muito baixa a ponto de entrar em hipoglicemia por conta de uma aplicação aí de forma inadequada, tá? Então, esse tutor ele precisa aprender a realizar essas aferições ou ele precisa ter disponibilidade de estar trazendo para que a gente consiga realizar essas aferições ou até mesmo ver um colega que consiga ir até em casa para aferir e poder fazer a insulina de uma forma segura, para a gente evitar essas complicações que podem se tornar muito graves e inclusive levar o paciente a óbito. Para alguns tutores que não têm essas disponibilidades que eu comentei, existe também um dispositivo que ele é humano, mas que a gente pode usar para gato também, que é o Freestyle, que ele é colocado na pele do paciente e o tutor consegue fazer a leitura de uma forma rápida, né, e tranquila dessa glicemia desse paciente. Qual que é o problema? Ele é um aparelho que ele tem um custo relativamente elevado e ele só dura em torno de 14 dias. Então, a cada 14 dias a gente precisa remover esse dispositivo e trocar para que a gente tenha uma leitura fidedigna da glicemia desse paciente. E a gente deve sempre lembrar que para a gente ter um tratamento adequado, eficaz, uma resposta rápida desse paciente para esse tratamento de diabetes, a gente precisa sempre associar não só, né, a questão da insulinoterapia, mas também associar uma boa dieta, né, de preferência com baixo carboidrato, com uma maior quantidade de proteína. Hoje no mercado a gente tem diversas marcas, né, de alimentação seca que já é própria para esse paciente, então a gente precisa alterar a dieta desse paciente e lembrar de sempre também associar os exercícios por conta desses pontos que eu comentei, né? Além da gente conseguir fazer com que esse paciente perca peso, no caso desses pacientezinhos que são obesos, o exercício também vai diminuir essa resistência à insulina e a nossa insulinoterapia vai ter uma resposta muito melhor e muitas vezes a gente consegue ir diminuindo as doses até chegar ao ponto que a gente consegue realmente fazer com que o corpo desse paciente volte a produzir a insulina de forma satisfatória, a ponto da gente conseguir parar o tratamento com a insulinoterapia, tá? Então, esses 3 pontos, né, do tratamento da diabetes são muito importantes para que a gente realmente tenha uma resposta eficaz ao tratamento. Então, saber escolher a insulina que a gente vai utilizar, a frequência, né, e a dose, a alimentação adequada e colocar os exercícios juntos. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês em relação a essa patologia. Se por acaso vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem pelo Instagram, que aí a gente conversa a respeito. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seu colega médico veterinário, para que vocês tenham sempre acesso a mais conteúdos como esse.